Deseja que eles ganhem. Peraí, pessoal, vamos tentar segurar esse negócio aí. Então, hoje virou baderna. Bom, Não, relaxa. Mas na live passada eu tô relaxadíssimo. Não, eu sei, tá falando que o E pessoal emocionado, lá, adorei ver lá. o Tasso numa boa, adorei ver o tranquilo. Tasso bem, lá pra cima e tal. Bom, na live passada eu comentei que o Lula e o PT, como sempre, estão tentando usar o método rolo compressor. A ideia básica dele é melar a eleição, tirar a liberdade das pessoas escolherem, para ele não ter que explicar o que ele andou fazendo nos 14 anos que deitou e rolou como mandante, né, capo de tuticap, né, da política brasileira, e muito menos assumir compromissos com a mudança. Estava aí o Tasso lembrando que o Bolsonaro está fazendo hoje vai deixar o Brasil exigindo reformas muito importantes. Bom, enfim, estão tentando passar por cima, não respeita partido nenhum nem de ninguém, como se só eles representassem os valores progressistas da boca para fora. Eu lamentei em especial na live passada que o que o petismo vem fazendo com o PSB do Brasil inteiro, mas especialmente o do Rio de Janeiro, e do PSOL, com lideranças moças do Brasil, como o Freixo e o Boulos. Pois bem, depois disso, mandaram para mim, né, um vídeo de uma entrevista do Lula, antes de ser preso, em que ele fala claramente sobre o que pensa do PSOL e do Freixo. Deixa eu mostrar para vocês. Deseja que eles ganhem uma coisa. Eu quero que eles governem a cidade do Rio de Janeiro. Quando eles governam a cidade do Rio de Janeiro, metade da frescura vai acabar. Eles vão perceber que não dá pra gente nadar teoricamente. Ele não pode ficar na beira da praia e falar, bom, você deu uma abraçada pra cá, uma abraçada pra lá, levanta a cabeça, bate um pé, entra na água e vai nadar, porra. Então eu quero que eles governem uma cidade. Depois que eles governam a cidade, eles vão compreender que nem o Sarney, a vida é dura. quando foi em 2006, que elegeu 323 deputados constituintes e elegeu 23 governadores do PMDB, não conseguiu governar. Mas entre Freixo e Crivella tem que ficar com Freixo. Não dava para ficar com Crivella. Eu não tenho problema de ficar com o Freixo. Não digo você, eu digo o eleitor. O problema é o seguinte, é que eles se acham. Sabe aquele cara que levanta de manhã, vai no espelho e fala, espelho, espelho meu, tem alguém mais fudido que eu? Fala, espelho, espelho meu, tem alguém mais fudido que eu? Tem alguém mais sério do que eu? Tem alguém mais honesto que eu, mais bonito que eu, mais sabido que eu? É muita arrogância, é muito salto alto e é uma coisa impressionante para mim, é como é que as pessoas aceitam esse tipo de abuso, sabe? Como é que as pessoas, sabe, se entregam a isso, a essa coisa despolitizada, arrogante, prepotente, dono da bola, não é, que o Lula representa. Isso me choca profundamente, mas isso talvez, a soberba, não é, sempre foi a véspera da queda. Vocês vão ver o que vai acontecer com esse salto alto. Bom, se o tema é a arrogância e a prepotência do Lula, eu não podia deixar de comentar essa manchete aqui, que eu vou mostrar para vocês, que traz uma declaração que ele fez no encontro interno do PT. Olha só o que é que o Lula diz. Lula diz que a polarização entre Deus e o diabo nunca teve terceira via. Ou seja, naturalmente, o Lula considera que Deus não é o Bolsonaro. Portanto, ele está polarizando com o Bolsonaro, ele se assume como Deus. E coloca esta questão da dicotomia entre o bem e o mal da religião, entre Deus... Especificamente em relação a... Só um minutinho, por favor. Entre Deus e a encarnação do mal, na política. Porque está apavorado com a possibilidade de nós brasileiros construirmos um caminho que liberte o Brasil dessa confrontação odienta, despolitizada, não é? Paixão, ódio. Isso é muito grave. Parem para ver a manchete, O Lula diz assim, ó, mexendo com a questão de Deus, onde ele se coloca, e o diabo, onde ele coloca o Bolsonaro. Não é assim que se faz política. Essa coisa de nós contra eles é a que fundou essa desagregação que deu no Bolsonaro. É essa irresponsabilidade ególatra do Lula que está construindo isso. E a questão, vamos dizer, de fazer com que a política seja vista de forma maniqueísta, nós contra eles, o bem contra o mal, isso é fascismo, Lula. Isso é fascismo. E a terceira via, ou a quarta via, ou a quinta via é uma construção da política que a democracia e o povo escolherá ou não escolherá, decidirá que vai ter ou não vai fazer. Deixa eu te lembrar, Lula, que quando você entrou para a política,
O bem contra o mal era o MDB contra a Arena. Você era um penetra. E você criou um PT e foi fazer, e está desde 89 em todas as eleições. Percebe? Você, quando foi na eleição de 89, o único que perdia para o Collor era você. Você, nessa coisa de um ego descalibrado e que está piorando cada vez mais, pegando corda, não tem mais sequer os velhos amigos que lhe aconselhavam, Márcio Tomás Bastos, Guxiquem, né? Ninguém mais que tinha personalidade para dizer menos, Lula, menos, como eu vi muitas vezes, e eu era um deles, que lhe disse muitas vezes menos, Lula. Você pirou, arrogância, vaidade. Bom, mas para encerrar com o Lula, eu quero mostrar um trecho de uma entrevista que ele deu hoje. Está quentinha. O jornalista perguntou por que ele e o PT, uma pergunta óbvia, em 14 anos de governo, não fizeram as reformas que o país tanto precisa. E a resposta dele é um primor de enrolation, é um primor de muro. No fundo, ele não se compromete com nada nem com ninguém. É só o conchavo, o poder pelo poder. Pouco importa que ontem ele dizia que o Alckmin era a encarnação do Satanás, como está fazendo agora com o Bolsonaro, e passou 20 anos botando o Brasil para brigar, PT contra PSDB, e agora chama, sem nenhuma discussão, sem nenhuma proposta, sem nenhuma revisão, sem nenhuma autocrítica, nada. Chama o Alckmin para ser o vice dele, se for verdade o que a imprensa está dizendo. A resposta é uma coisa impressionante. Eu não vou dar spoiler, vamos rodar o vídeo para vocês verem. Especificamente em relação às reformas, por que nesses 14 anos não foram feitas as reformas que o país tanto precisava, né? Reforma tributária, administrativa, trabalhista, e o senhor tinha maioria no Congresso, né? Denise, mas quem é que disse que o Brasil precisava da reforma? Para um pouquinho aí. Para um pouquinho. Como é, Lula? Quem é que disse que o país precisa de reformas? Eu não sei o que é que você pensa, Lula, mas o sistema tributário brasileiro é um desastre. Só cobra imposto de pobre da classe média. Está em linha com as práticas mais atrasadas do mundo, de tributar muito mais o consumo do que tributar o patrimônio e a renda. Está em linha com a coisa mais atrasada do mundo, o sistema previdenciário brasileiro. Só tem 3 países que mantêm o sistema de repartição, que está quebrado porque nós estamos com a população envelhecendo, a informalidade já domina 2/3 do mercado de trabalho e a previdência social é um desastre. Será possível que as pessoas não sabem que o Brasil precisa mudar a educação? A educação pública brasileira hoje é uma tragédia que não prepara a nossa meninada para a economia do conhecimento, para a digitalização da economia, o beabá, o decoreba. Será que a gente não precisa mudar a educação? Não tem que ter uma reforma? Será que o SUS não precisa de uma reforma para reforçar a capacidade, não é, de financiamento, por um lado, mas também introduzir mecanismos de avaliação, de controle, de supervisão, que façam, que obriguem que o sistema trate com dignidade, com respeito à família do povo brasileiro? Qual é o setor da vida brasileira que não precisa de reforma? Pelo amor de Deus, Lula! Volta aí, não precisa. Quem foi que disse que o país precisa de reforma? Todo mundo que está na pobreza e na miséria pede que o Brasil mude, Lula. E o nome de mudança é isso, é reforma. Tinha maioria no Congresso, né? Denise, mas quem é que disse que o Brasil precisava da reforma? Então, minha cara, eu não fiz a reforma. Agora, você, Denise, sabe perfeitamente bem que nós mandamos 2 propostas de reforma tributária para o Congresso Nacional. A última foi em setembro de 2010, em setembro de 2007, e essa reforma tributária foi aprovada na minha presença pelos 27 governadores de Estado, ela foi aprovada por 27 presidentes de federações empresariais, ela foi aprovada por todas as centrais sindicais e por todas as lideranças. Quando ela chegou no Congresso Nacional, simplesmente ela não andou, porque alguém não quis que ela andasse, porque alguém evitou que ela andasse. Então, eu estou convencido que nós precisamos ainda começar a discutir reforma tributária, e eu não sei se uma reforma tributária completa ou a gente discutir tópico da reforma tributária. Eu, por exemplo, estou convencido que uma das grandes soluções que o Brasil precisa hoje é a gente voltar a colocar o pobre no orçamento da União. Para um pouquinho. Percebe a lambança,
a demagogia rasteira. Por que as pessoas ainda aceitam isso? Quer dizer, então, que o Brasil não precisa de reforma e que ele propôs uma reforma tributária. Que é isso, Lula? Houve ali uma proposta de simplificação do ICMS. Isso não se chama de reforma tributária, não. Esse papo furado de botar o pobre no orçamento e o rico ter que pagar imposto. 14 anos, Lula. Eu fui ministro da Fazenda do Itamar e nós cobramos imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a Estônia não cobram. E você agora está, porque isso é inexplicável, vai falar que vai cobrar. Por que não cobrou antes? Sabe por quê? Porque se deu ao desfrute. Virou um bajulador de rico. Vive aí nos jatinhos dos donos de conglomerado de educação e de plano de saúde. Tomou-se de gosto pelas luxos da burguesia, nas mansões onde você se hospeda, e não quer tributar. Não quer tributar por quê? Porque no seu governo você nunca propôs nada disso. Terminou o seu período de mando no Brasil, 14 anos, 5 brasileiros, Lula, acumulando a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Bota aí o texto. No orçamento do município, no orçamento do Estado e colocar o rico no imposto de renda. Colocar o rico no imposto de renda. Quando eu fui ministro da Fazenda, eu criei uma alíquota de 35% para os ricos, do Itamar Franco, Lula. Você revogou isso junto com o Fernando Henrique, e hoje o pobre, que ganha R$ 2.500, paga 15%, e o rico, que ganha R$ 1 bilhão de lucro e dividendo, não paga nenhum centavo. E a classe média morre com 27,5%, e os super ricos pagam 27,5% também. Isso, meu irmão brasileiro, é que você precisa ouvir, porque o que está em discussão não é o carisma. O Lula diz o que você quer ouvir, botar o pobre no orçamento e botar o rico para pagar imposto. Porra, por que não cobrou? Eu já tenho aqui, eu vou mostrar para vocês os documentos. Durante o período que o Lula mandou no Brasil, ele transferiu de juro para os super ricos brasileiros, que são 10 mil pessoas, 4 trilhões com T de tapioca e 88 bilhões de reais. E no mesmo período, com o mesmo critério, a Secretaria do Tesouro Nacional transferiu para os pobres, no Bolsa Família, 332 bilhões com B de bola. 1/12. Passou para os milhões de pobres, o que passou para os ricos. A maior lambança com conversa porca de esquerda. Isso no Brasil não aguenta mais. Roda o próximo vídeo, por favor. Bom, só um minutinho. O Bolsonaro também não pode faltar no nosso react, né? Esse é inimigo da República, o outro ali era adversário. Porque falar absurdo, mentir e ameaçar é com ele mesmo, esse daí, o senhor Jair Messias Bolsonaro, e a gente tem a obrigação moral de denunciar. As Forças Armadas foram convidadas a participar do processo eleitoral. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Aceitamos um convite, né, via portaria do ministro Barroso. É o pessoal do Exército, segundo a mídia agora, falar segundo a mídia, né? O pessoal do Exército, o nosso pessoal da guerra cibernética, né? Buscou, então, a convite, né? O TSE começou a levantar possíveis vulnerabilidades para quê? Para ajudar o TSE. Foram levantadas várias dezenas de vulnerabilidades, foi oficiado o TSE para que pudesse responder às Forças Armadas, porque, afinal de contas, o TSE pode ser que esteja com a razão. Pode ser, por que não? Bem, passou o prazo, que a administração diz, 30 dias, ficou um silêncio, foi reiterado, o prazo se esgotou no dia de hoje, tá certo? E isso está na mão do ministro Braga Neto tratar desse assunto, e ele está tratando esse assunto e vai, com toda certeza, aí, entrar em contato com o presidente do TSE para ver se o atraso foi em função do recesso, não foi, se a documentação vai chegar, e daí as Forças Armadas vão analisar isso aí e vão dar uma resposta. O que nós queremos, eu tenho certeza que o TSE também quer, né? Tenho certeza disso, eleições limpas, transparentes e realmente eleições que possam ser auditadas. Vocês estão vendo aí de novo, né? Está faltando chão nos pés, né? Ele está sabendo que não sabemos ainda quem vai ganhar a eleição, mas já sabemos que ele é franco favorito para perder a eleição. Todos nós, possíveis candidatos, o derrotamos no possível segundo turno e o que nós precisamos fazer é tirá-lo logo agora, no primeiro turno, e devíamos ter feito o impeachment, porque ele é um criminoso,
não é? O Brasil teve 4 vezes a média mundial de mortes. E a razão não é a nossa pobreza africana. Nós somos muito mais ricos do que a África, nós somos um país com muito mais recursos do que o leste da Europa, e no Brasil, 4 vezes acima da média, a média mundial, por conta do comportamento genocida dos Bolsonaro. Mas vocês veem a malícia. Então, veja, o TSE, não sei por que cargas d'água, não devia fazer isso, mas, enfim, no Brasil essas coisas são assim, pede que o Exército, as Forças Armadas, auditem ou botem defeito ou testem a parte cibernética das urnas, porque lembre a vocês, as urnas brasileiras não entram na internet. Não tem como hackear, ela não entra na internet, não tem internet, não dá para fazer uma coisa, e elas são auditadas. O que o Bolsonaro está fazendo, já que está sentindo que vai perder, é ir semeando a suspeita para que essa turba que o cerca de radicais, de fascistoides e tal, e que ele faz as loucuras e as mentiras e os crimes que comete e ficam passando pano, está cada vez menos, não é? Mas ele quer botar suspeita para criar algum problema, tentar algum golpe ainda nas eleições. Ó, Bolsonaro, estamos de olho, você vai respeitar o resultado das urnas e vai pianinho passar a faixa bem direitinho para qualquer de nós que ganhe as eleições pela força do povo livre brasileiro. E depois, se depender de mim, você vai pagar uma cadeia pelos crimes que você cometeu. Não que eu vá fazer qualquer tipo de arbitrariedade, mas você será responsabilizado por todos os crimes que tem cometido contra o Brasil. Você e sua família descelerados. Bom, como o Bolsonaro é Bolsonaro, ele deixou tudo mais explícito quando falou, de novo, no famigerado cercadinho. Qualquer dia desse eu vou lá. Presta atenção aí, ó. Só qual a diferença de uma ditadura feita pelas armas, como a gente vê, por exemplo, na Cuba, Venezuela, em outros países, uma ditadura que vem pelas canetas? Qual a diferença? Nenhuma. A da caneta e do microfone é pior. Nenhuma. Então vocês sabem o que está acontecendo no Brasil. Sim. Graças a Deus pela vida do nosso presidente. Sim. Eu acredito em Deus, mas Amém. nos próximos dias vai acontecer algo Amém. que vai nos salvar no Brasil, tenho certeza. Amém. Glória a Deus. Mente que nem sente, não treme nem a cara, embora tenha dado uma piscadinha aí. Veja, a grande questão aí é que conversa é essa? Ditadura da caneta. Que ditadura, Bolsonaro? Que ditadura? Você tem muitas disfunções institucionais no Brasil. Fui eu que lá atrás falei que era necessário dar uma arrumada na Constituição brasileira e no comportamento das autoridades, que é preciso que cada um volte para a sua caixinha, falando em organograma, que é o Legislativo legisla, o Executivo administra, o Judiciário julga. Isso realmente está precisando dar uma arrumada. Mas não tem nada de ditadura. O que tem é você com seus corruptos de estimação, orçamento secreto e uma brutal omissão das instituições, inclusive, que são responsáveis por lhe vigiar, por controlar, por eventualmente buscar a punição. Bom, mas nós vamos seguir na sua trilha, uma hora dessa eu chego aí no cercadinho. Por último, tem essa pérola aqui do Moro. Está ficando engraçado. Veja essa pérola do Moro tentando defender o seu correligionário, o deputado Kim Kataguiri, da acusação de ter compactuado com o monarca naquele assunto lá da defesa da legalidade de um possível partido nazista. Repare a desenvoltura na convicção do Moro durante a entrevista. Solta aí, diretor. Tá, a questão lá do deputado Kim, isso tem que perguntar para ele. Ele já pediu desculpas. Tá? Eu acho que ele se equivocou profundamente em relação a essa fala, e ele já pediu desculpas a todas as pessoas, como tem que ser. Tem realmente que pedir desculpas nesse caso. Agora, ele tem um histórico como parlamentar, e não vamos apagar esse histórico, porque ele cometeu esse erro brutal, tá? Mas não reflete o que ele pensa, foi uma gafe verbal, pelo menos segundo o que ele está falando. Mas vamos deixar muito claro, né? Eu sou, desculpe dizer isso, óbvio, meu nome é Sérgio Moro, eu respondo pelas minhas falas e pelos meus pensamentos. E eu sempre fui um ardoroso defensor tanto da democracia como dos direitos humanos. Tá? Então essa é a minha posição. Eu não sou nem o MBL, não sou nem o Podemos, eu não sou qualquer outra pessoa. Meu nome é... quase virar um jargão, né, de política. Meu nome é Sérgio Moro, eu respondo pelas minhas falas e pelos meus atos.
O senhor acabou de dizer que o deputado fez foi cometer uma gafe. Eu pergunto, apologia ao nazismo é uma gafe ou é um crime, como definiu o presidente do Senado ontem, Rodrigo Pacheco? Não, eu disse que ele cometeu um erro brutal, um erro brutal. Agora, quem tem que responder por isso é ele, não eu. Gafe verbal, Moro, é chamar cônjuge de conja, certo? Então, isso é uma gafe verbal. A minha conja e tal, isso é uma gafe verbal. Não é? Gafe verbal é o cara dizer assim, não, ele que explica, não, ele já pediu as escusas dele e tal, e tal. Isso tudo é gafe verbal. A apologia ao nazismo é crime. E você continua mostrando aquilo que você é. A lei é, para você, um instrumento de conveniência. A lei, para você, nunca foi uma regra para ser obedecida e seguida por todos. É uma lei de conveniência. Você fez a mesma coisa com o Onyx Lorenzoni. Você agora está esculhambando o Bolsonaro, você é a Omicron do Bolsonaro, é a variante do Bolsonaro. E eu vou lembrar vocês, o Onyx Lorenzoni foi pilhado com o negócio de Caixa 2 e era colega seu, ministro e tal, e você disse, não, ele já pediu desculpa. Ou seja, agora a pessoa pode cometer crime e pedir desculpa para você, está tudo certo. Você também, Moro, relativizou a lei quando você passou pano e acobertou a roubalheira dos filhos do Bolsonaro. Percebe? Isto daí é que é o grave problema seu. A lei diz que fazer apologia ao nazismo, e eu nem acho que o Kim Kataguiri tenha feito, não é? E você devia ter assumido isso do seu companheiro, daquele que estava do seu lado quando você fez a declaração de que não ficou rico, ganhou apenas 3.600.000 por 11 meses de trabalho para uma multinacional cujo faturamento é das empresas que você quebrou. Moro, você é uma grande fraude e o Brasil inteiro já está vendo isso.